Olá, igreja! Eu estou aqui para passar os avisos da semana. Na segunda-feira, às 18h30, temos o estudo da palavra de forma online. E às 20 horas, nossa sala de oração e adoração aqui na igreja. Nesta terça-feira, às 19h30, temos o culto de mulheres Pérolas da Vida. Quarta-feira, temos o culto de edificação, às 20 horas. Nesta quinta, temos às 19h30, discipulado e às 20 horas, o culto dos homens do reino. No sábado, às 19 horas, acontece o SINC, que é o nosso culto de jovens. Domingo, às 10 horas, acontece o nosso culto da família. Agora, irmãos, vamos ficar de pé para o nosso momento de adoração. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos. Talvez alguns não ouviram. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos nessa noite, amém? Quantos estão com expectativa pelaquilo que o Senhor, Ele tem para nos trazer nessa noite? Eu estou, amém? A palavra do Senhor em Efésios 4, verso 15, diz o seguinte, Efésios 4, 15. Vamos ler. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu quero te fazer esse convite nessa noite. Seguir a verdade de Cristo. Eu quero te fazer um convite a que nós venhamos a crescer nesse lugar, a sermos edificados aqui nesse lugar, no alicerce que é Cristo Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua casa, ó Pai, mais uma vez nessa noite. Colocamos o nosso coração disponível, ó Pai, aquilo que Tu tens, Senhor Pai, a fazer em cada vida, aquilo que Tu tens, Senhor Pai, a construir, conforme cada propósito que Tu tem para cada um de nós, ó Pai. Queremos Te louvar nessa noite, queremos, ó Pai, prosseguir as Tuas verdades. Queremos, ó Pai, prosseguir, ó Pai, a direção que Tu tens apontado para nós, ó Deus. E nós declaramos esse culto e tudo que será feito aqui, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Eu te convido a se reunir na presença do Pai Todo-Poderoso, a cantar louvores e a graça do nosso Senhor Deus nesse lugar, amém? Vamos dar a Jesus uma salva de palmas, aleluia! Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, 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 Jesus. Estamos nós aqui na tua presença, na tua presença, na tua presença. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória, habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, o teu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. As pisaduras nós fomos sarados totalmente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti naquela cruz. As pisaduras nós fomos sarados totalmente. Oh,
sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo. Maravilhoso, maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor, não há amor, Jesus, tu és o maravilhoso. Jesus, tu me salvou. És tudo que tenho terás, tudo que sou, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do. Para que o Cordeiro receba tudo que tenho, terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou, tu terás a recompensa do teu sacrifício. E eu prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. E eu prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. E eu prossigo
eu sigo aquilo pelo qual eu sigo, aquilo pelo qual fui alcançado, eu sigo. Cantamos, eu prossigo, paro pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. E eu prossigo, paro pelo prêmio da soberana em ti. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém. O meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo Jesus, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém. Meu alvo é Cristo, o meu Senhor, Jesus. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou, ninguém. Meu alvo é Cristo, eu vou avançar, Meu alvo é Cristo, eu vou, ninguém. Para o alvo eu vou, com os meus olhos fixos em Jesus. Cantamos, eu vou, ninguém. Meu alvo é Cristo. Cantamos, mais uma vez eu vou, ninguém. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. O meu Jesus, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. És tu, Jesus, o alvo da minha vida, o alvo da minha vida, Jesus. Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor nessa noite, amém. Aleluia, o nosso alvo é Cristo, é por Ele que nós prosseguimos,
É por Ele que nós avançamos na nossa caminhada na fé. Sim, ó Pai. Feche os teus olhos, vamos seguir adorando ao Senhor nesse instante. Nós colocamos a Ti, ó Pai, o nosso coração neste lugar, Senhor Jesus. Nos leva, Senhor Pai, a esse lugar, Espírito Santo, aonde nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, aonde nada mais importe, ó Deus, aonde somente, ó Pai, os nossos olhos contemplem a Tua presença, aonde os nossos olhos somente contemplem a Tua presença e nada mais, ó Pai. Queremos mais de Ti nesse lugar, ó Pai. Queremos aqui, Senhor Jesus, ser cheios, ó Pai, ser cheios daquilo que Tu tens a derramar em nossas vidas. Queremos aqui, Senhor Jesus, ser transformados, ó Pai. Somos vasos na mão do oleiro. Somos, ó Pai, odres novos na Tua presença, Senhor Pai. E dizemos: vem neste lugar, revela a Tua palavra, revela a Tua vontade, revela o Teu amor aqui neste lugar, ó Pai. Sim, queremos mais e mais de Ti, Pai. Mais de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Lá em Efésios ainda 4, Efésios 4:4, fala o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Por isso, nessa noite eu quero convidar o pastor Rodrigo do Ministério Centro Sião a estar aqui. Pastor Rodrigo e o Felipe plantaram o Ministério Centro Sião lá em Pelotas, aonde Deus ele tem construído grandes coisas, transformado vidas. E quando nós falamos que Deus tem construído grandes coisas, é com relação a vidas, transformado vidas, restaurado famílias, despertado corações à oração, despertado corações à santificação e ao compromisso com a palavra. E vai ser com grande alegria em nosso coração que nós vamos receber a ministração da palavra através do pastor Rodrigo. E eu quero que ele suba aqui e nós vamos orar e abençoar essa noite. Então por isso já tenha expectativa no teu coração. Creia que aquilo que o Senhor tem pulsado na vida do Ministério Centro Sião é pulsado aqui neste lugar, porque estamos em um só corpo, em um só Espírito, direcionados pela verdade, direcionados pelo Espírito de Deus. Amém? Feche os teus olhos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nós colocamos a vida, Pai, do pastor Rodrigo, ó Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. Agora, Pai, intencionalmente, quanto à ministração e à liberação dessa palavra, Senhor Pai, que haja o fluir do Teu Espírito Santo na vida dele, que o nosso coração, ó Pai, ele venha estar disponível para que o Teu Espírito, ele tenha a nos ensinar e a nos transformar nessa noite, ó Pai. Nós declaramos a bênção sobre a vida dele, a bênção sobre a família dele, e nós declaramos esse ambiente aqui, ó Pai, com total liberdade, para que o Teu Espírito Santo venha revelar a Tua verdade e o Teu caminho neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos receber o pastor Rodrigo dando a Jesus uma salva de palmas. Amém? Aleluia. Boa noite a todos. Podem se assentar. É um privilégio estar novamente nessa casa com vocês. E também tivemos no meio da pandemia
Eu lembro quando deu aquela liberada, a gente esteve aqui junto e foi um tempo muito precioso. E eu creio que o Espírito tem movido, e hoje na terra, e eu até liberei essa palavra aqui num culto que eu tive por último aqui, logo depois da gravação, que até foi o culto que o Israel estava sendo ungido e estavam, né, orando e abençoando a filha do pastor, né, para estar indo para os Estados Unidos. Não fugiu o nome dela agora. Isadora, isso mesmo. E eu me lembro que o Senhor colocou no meu coração, né, algo que me lembrou de algo que Ele tem falado, que aquilo que Deus tem feito nesses dias, Ele está fazendo através de convergência. Não sei se alguns que estavam naquela manhã lembram, mas o Senhor está fazendo isso, né? O Senhor está fazendo pessoas diferentes, de realidades diferentes, de idades diferentes, de lugares diferentes, se cruzarem e convergirem nas suas diferenças para aquilo que Deus quer estabelecer nesse tempo. E já faz alguns meses que o Senhor tem falado comigo fortemente, uma palavra que nós oramos aqui na terça, e eu quero convidar você a abrir comigo em Isaías 43, 18 ao 19, nós vamos ler novamente essa palavra. Isaías 43, do 18 ao 19. E diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Eu creio na literalidade dessa profecia, mas eu também creio que Deus, de tempo em tempo, Ele profeticamente usa profecias bíblicas que foi para um momento, para um tempo, ou que ainda há de ser, e Ele começa a falar com o seu povo de: ei, eu estou fazendo uma medida disso nesse tempo. E eu creio que, sabe, após essa pandemia, Deus está dando um start na igreja, de que nós realmente estamos entrando em um novo tempo. Nós estamos diante de algo novo que Deus está para fazer. E conforme Deus foi ministrando isso ao meu coração, alguns meses atrás, eu comecei a ver pessoas pipocando por várias partes da nação, dizendo o mesmo. E eu via que a expectativa e o anseio que Deus estava gerando no meu coração, não era só meu, não era só de alguns irmãos da nossa congregação, era algo que Deus estava fazendo a nível de igreja, e isso me encheu de esperança, mas ao mesmo tempo me encheu de temor, de Deus, qual é a minha parte nisso? Porque toda vez que Deus fez algo novo, Ele usou pessoas para manifestar isso. Ele usou Abraão, Ele usou Moisés, Ele usou Elias, e esses homens, eles tiveram tanto a graça de entender o que Deus queria fazer, e qual era a parte do plano eterno de Deus que estava sendo executado naquele momento, como eles também tiveram a graça de como passar isso adiante. E a prova é que nós estamos aqui hoje falando deles, não é mesmo? E então isso ao mesmo tempo colocou algo no meu coração, de que, sabe, se Deus, que Deus tem, Ele tem um plano
né, que é chamado até do plano eterno de Deus. E Ele fez uma promessa já desde lá do Éden, né, diante da queda, que Ele ia levar, né, através da semente da mulher, viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, amém? Vocês conhecem essa passagem, Gênesis 3, e Ele fez essa promessa, e aí Ele refaz essa promessa de novo a Abraão, agora de uma forma mais detalhada, né? E aí Ele diz, né, que sobre da descendência dele, uma grande nação iria surgir, e que a partir dessa nação, então, Deus iria abençoar todos os povos da terra. E nós já vivemos uma dimensão disso, porque Jesus veio dessa nação, amém? Jesus é um descendente, né, de Abraão, e essa profecia foi de novo, essa promessa, né, foi de novo falada a Davi, e Davi também entendeu que dele viria aquele que seria o Messias, e então, né, Jesus é chamado do filho de Davi, e então nós experimentamos essa realidade de uma promessa que Deus fez lá no Éden, que não ficou muito clara, mas depois Ele fala de forma muito clara a um homem chamado Abraão, e ele começa uma jornada, e às vezes nós temos dificuldades de ter a fé que Abraão teve, né? Não é à toa que ele é chamado, né, de pai da fé, porque pense você hoje ouvir Deus dizer: Israel, pega a tua esposa e o teu filho e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste. Você está entendendo a realidade disso? Porque Deus não deu detalhes. Deus não disse assim, ó, abre o mapa aí, bota o dedo mais para cima, mais para a direita, não, baixa um pouquinho, é aí, ó. Mas Abraão foi. Deus disse: larga tudo, tua casa, tua parentela, tudo, pega a tua família e vai. Inclusive Ele tentou levar mais gente, né? Teve que voltar, aí depois foi de novo. E isso é muito desafiador quando Deus quer fazer algo novo, porque Ele diz: vai. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo comunicar nessa noite? Deus fala para Abraão, Deus dá uma promessa primeiro para Abraão, e Ele dá essa promessa: eu vou fazer isso. Vai, Abraão, para uma terra que eu vou te mostrar. E para ganhar tempo eu não quero ler essa passagem, porque eu creio que deve ser conhecida da grande maioria, porque eu quero apenas que você reflita isso. Deus estava então manifestando o seu novo, né? Eis que estou fazendo algo novo, e Ele revela para Abraão e diz: vai. Mas Ele não dá detalhes nenhum disso, mas Abraão literalmente, né, como a gente diz no ditado, levanta acampamento e vai. Porque Deus diz: a terra que eu te mostrarei. Então ele literalmente teve que andar pela fé. Você está entendendo? Então Deus diz: vai fazer algo. Abraão: tá bom, eu creio. Então vai, Abraão. Eu vou. Tu vai me mostrar, então ok, eu vou. E Deus vai o guiando. Mas eu quero que você pare e pense nisso, porque sabe qual é a grande dificuldade que nós encontramos quando Deus quer fazer algo novo? É exatamente o que diz nessa passagem de Isaías: não pense nas coisas
antigas. Eis que faço uma coisa nova. A nossa atitude primária é pensar o que nós já construímos até ali. Você precisa entender que Abraão aqui construiu uma família, gado, uma série de coisas, né, que era comum naquela época, né, e Deus sempre usou pastores, né, de rebanho, e ele tinha toda uma estrutura, e ele literalmente vira as costas e sai. Nós vamos ver os seus filhos depois a mesma coisa. Parece que, né, Deus esperava eles criar toda uma estrutura e dizer, tá, agora retorna, né? Como Jacó no caso. E eles vão. E embora eles carregam aquilo que Deus foi agregando até aquele momento do vai, eles não ficam presos por causa do que já conquistaram até ali. Vocês estão comigo? E é por isso que quando Isaías diz que Deus vai fazer algo novo, ele diz, não pensam nas coisas antigas. Foi maravilhoso a provisão que eu dei, foi maravilhoso os milagres que eu fiz, foi maravilhoso o conhecimento que eu trouxe, foi maravilhoso o quanto eu abençoei a sua família, e ela cresceu e multiplicou, e ela ganhou força e forma. Sim, e foi a minha bênção mesmo. Só que agora eu quero fazer algo novo. Tem alguém com fé aí que esteja disposto a ir? Você entendeu? O tom da conversa de Deus era esse. Porque Deus mesmo abençoou eles para ter a estrutura que tinham. Mas daqui a pouco Deus quer cumprir uma nova etapa do seu plano eterno. Porque nós precisamos entender isso, entendeu? Que a partir do capítulo 3 de Gênesis até o 19 de Apocalipse, é o plano eterno de Deus da redenção do homem e da sua criação. E Ele está cumprindo etapas desse plano. Está comigo? Então, né, começa lá, Deus levanta Abraão, seus filhos, né, os patriarcas, depois vem Moisés, e, né, ele vai cumprindo etapas desse plano, até chegar em Jesus. E aí, será que parou? Não. Deus vem edificando uma igreja ao redor de toda a terra há 2000 anos. E eu sei que talvez você olhe para a mídia e ache, nós estamos agora num momento de crise, e a igreja está sucumbindo. E se você olhar apenas para algumas regiões, ou para algumas esferas disso, realmente parece isso. Você sabe, tirando o cristianismo dessa pergunta, qual religião mais cresce hoje no mundo? Vocês sabem? Isso aí, islamismo, né? Os muçulmanos. É a que mais cresce. E nas estatísticas que geralmente no mundo apresentam, coloca que eles, né, estão ultrapassando o cristianismo. Mas se for colocar em escala de crescimento com os evangélicos, nós estamos crescendo em uma proporção muito maior que o Islã. E essa semana passada eu estava com o pessoal do Portas Abertas, não, do Perspectiva, e eles estavam mostrando isso com dados e tudo mais, e dizendo: ei, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava lá sentadinho na aula. Deus continua escrevendo a sua história na humanidade, e Ele vai cumprir
o que ele já disse que acontece no final. Por quê? Porque ele começou o seu plano em Gênesis 3, deixou claro com Abraão e vem cumprindo passo a passo dele vitoriosamente. Deus não está perdendo o rumo da história, é Ele que está conduzindo ela. E a Bíblia fala que Ele vem se casar com uma noiva gloriosa. E Ele vem em um cenário onde todo o Evangelho foi pregado a todo povo, tribo, língua e nação. E Ele está caminhando a história para esse lugar. E nós, hoje, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como cada personagem bíblico e o povo de Deus entendeu na sua época, aquilo de novo que Deus estava fazendo, do seu plano original, nós também precisamos estar enganjados. Porque se nós não sabemos para onde estamos indo, ou quem está nos conduzindo, qualquer rumo serve. Vou dizer de novo. Porque se nós, que dizemos que somos a igreja de Cristo, e que o chamado do Evangelho para nós é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então quer dizer que nós saímos do comando da nossa vida, não é mesmo? Nós temos agora um líder a nos guiar, que disse: eu estou indo para o meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou enviar outro como eu, a palavra que significa isso ali naquela passagem, eu vou enviar outro, e esse outro é como eu, que vai os ensinar todas as coisas e os guiar todas as coisas. Então, gente, tem um líder nessa igreja aqui, e por mais incrível que seja o pastor Celso, o nome desse líder é o Espírito Santo. É o líder lá na minha igreja também. Às vezes eu quero brigar com ele, mas só me resta me render. Você está comigo? Então, existe uma história que já foi nos contada o final. Sim ou não? E nessa vitória, nesse final, de quem é a vitória? É de Jesus, do seu povo e da igreja. É claro, nós temos mania, por exemplo, de olhar para o Apocalipse e destacar o que é de ruim. Mas na verdade, você sabia que Apocalipse é um cântico de vitória? Ele é um cântico de vitória. Ele é um conto do futuro sobre a vitória que Deus, o seu exército, a sua igreja e a nação de Israel terão. E nós estamos caminhando para esse culminar do plano de Deus, da história de Deus. E esse culminar é a nossa esperança. Só que nós precisamos entender que Deus está cumprindo etapas desse plano. E eu vejo isso na história da igreja. Começou a igreja, e a igreja em Atos é incrível os seus relatos, mas ela foi passando por fases depois, fases difíceis, várias coisas acontecendo. Lá pelo ano 300 e pouco, é um período muito difícil da história humana. E sabe o que Deus começa a fazer? Deus começa a levantar mosteiros. E hoje nós só temos a nossa história. Nós só temos pergaminhos e coisas que foram mantidas por causa desse movimento, que inclusive eram lugares de refúgio para esses momentos difíceis da história. Depois Deus, lá em 1500, aí já é mais comum, né? Dentro do nosso conhecimento, Deus levantou Martim Lutero. Mas eu não sei se você sabe, 100 anos antes, um homem foi usado
por Deus para provocar aquilo que Lutero depois foi usado para estabelecer. E 100 anos antes de Lutero, ele é visto quase como um reformador. Ele é queimado por causa dos ensinamentos que ele está trazendo, que é o Savonarola. Não é esse não. Eu acho que é o John Huston. Se eu tiver equivocado, você procure no Google depois ali. E ele é queimado. E enquanto estão queimando ele diz: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, e esses vocês não vão poder matar. E o sobrenome dele era ganso, o significado, e o de Lutero, o significado era cisne. E Deus estabeleceu o seu novo no processo do cumprimento do seu plano gradativo. Mesmo após Jesus, na igreja agora. E aí nós temos uma grande reforma. E agora a igreja se abraça de novo às verdades bíblicas. E agora o povo leigo tem a palavra nas suas mãos que antes não tinha. E anos depois, então, há avivamentos acontecendo. E nós temos John Wesley, que é conhecido como o avivamento da santidade. E há uma série de outras coisas acontecendo depois. Então chegamos lá por 1900, onde há o avivamento de Azusa. Antes aconteceu o de Gales. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do avivamento de Gales. Mas um jovem queria derramar sua vida para Deus. E aí ele vai para um seminário e fica, eu acho, por quase um ano no seminário. E ele entende que tem que sair do seminário e voltar para a sua cidade e começar um culto de oração. E ele faz isso e larga então tudo. E volta, larga pela segunda vez, porque ele largou para ir para o seminário, agora larga tudo para voltar. Ele volta, começa o culto de oração e diz que a primeira semana era dos cultos mais frios que eles já tinham tido. Mais sem graça, vamos dizer assim. Mas chegou um momento aonde algo começou a aquecer o coração deles. Então alguém se levanta e diz: eu te amo de todo o meu coração. E pum, algo acontece. Mas sabe o que eles oravam até esse momento do romper do avivamento? Eles oravam: dobra-nos, Senhor. Dobra-nos. Se nós não estamos conseguindo sair do controle, se nós não estamos conseguindo deixar de fazer as coisas do nosso jeito, se nós não estamos conseguindo esquecer das coisas antigas, dobra-nos. E eles começaram a orar isso: dobra-nos, Senhor. Então Deus foi quebrantando e quebrantando e quebrantando o coração deles, até que um dia alguém gritou: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. E bum, a presença de Deus invadiu o lugar. E eles simplesmente, viajando por todo o país, colocaram o país em chamas. O país inteiro. O líder principal desse mover, Evan Roberts, dizia: nós não faremos nada até que o Espírito Santo nos ordene. Inclusive havia cultos que não havia pregação, porque o Espírito Santo tinha conduzido a outro comando. E por que eu estou falando isso? Porque isso foi o que influenciou Azusa, que muitos conhecem, que é o movimento pentecostal, que nos alcançou. Provavelmente parte das pessoas aqui se converteram pela influência desse mover que Deus fez lá em 1904, 1906, acho, se não me engano, acho que Azusa, a Gales é 4, Azusa é 6, e eles começaram a tocar cartas, e então Deus foi movendo e aconteceu tudo aquilo.
E Deus vem operando e trazendo partes desse plano. Como eu falei aqui segunda. Há 30 anos atrás ninguém ouvia falar de casa de oração, de movimento de oração, nada. O máximo que tinha as igrejas ter culto de oração. Mas então algo começa a acontecer. E agora 30 anos depois, existe aonde se pode ter registro, porque tem muitos lugares do mundo que não pode ter registro. Aonde se pode ter registro e conhecimento, existe mais de 20 mil casas de oração. E quem está promovendo isso? Ninguém. Não tem um homem que está, entendeu? Fazendo implantações de casa de oração pelo mundo. O Espírito está soprando, está fazendo algo. Eu já tive vários momentos em conferências e eventos e aulas, onde eu escuto o pessoal da IHOP, que é a mais conhecida, e eles dizendo de estar viajando o mundo, e daqui a pouco eles estão em uma conferência ministrando, e alguém vem e diz para eles: nós estamos fazendo isso lá na ilha tal, lá na tribo tal, lá no povo não sei aonde, em tal montanha. E eles, tá, mas e quem falou desse movimento para vocês? Quem falou disso? O Espírito. Por quê? Porque Deus está caminhando a história para onde Ele disse que a levaria. E não importa que as trevas se levantem nesse mundo, eles já perderam. O seu fim já está declarado. E a palavra nos diz através de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás não pode impedir o que Deus já prometeu no futuro, que é a nossa esperança de acontecer. Mas nós precisamos entender que estamos em uma construção. Amém? E assim como Abraão, nós precisamos entender isso. E quando diz aqui, agora mesmo está saindo a luz, essa palavra luz é a mesma de brotar, jorrar, crescer. E é isso que eu sinto que está acontecendo nesse momento. Está começando a brotar algo. Está começando a jorrar algo. Está começando a crescer algo. E ainda que é pequeno, nós não podemos desprezar os pequenos começos. Porque já está brotando, já está jorrando, já está crescendo, já está vindo à luz algo que Deus está fazendo. E se você não está percebendo isso, é porque ou você não está preocupado que Deus está executando o seu plano, você não quer saber, ou você está muito apegado às coisas antigas. Você já percebeu o quanto o seu cérebro tem gatilhos em relação a isso? A você tem a tendência de, às vezes, deixar algo sempre no mesmo lugar, fazer algo sempre do mesmo jeito, e aí, por distração, por correria, você coloca em outro lugar, faz de outro jeito, e aí daqui a pouco, né, tipo, cadê a minha chave? Né? Que é o típico. Aí você vai lá, automaticamente, sem nem pensar no lugar que você sempre deixa, mas não está lá. E agora o seu cérebro está tão apegado ao que você sempre fez, que simplesmente você não consegue lembrar aonde você colocou a chave agora nesse novo lugar. Ou pode ser qualquer outro objeto, né? Estou falando aqui chave porque é o meu contexto. Quem já passou por isso? Eu já passei inúmeras vezes por isso. O meu cérebro fica travado. E eu fico, meu Deus do céu, onde eu coloquei essa chave? Onde eu coloquei? Porque o meu cérebro só consegue trazer à minha mente a informação da onde eu sempre largo. Até que ou a minha esposa, que parece que tem superpoderes, acha, ou eu acho por acaso. E só quando eu acho é que eu lembro, eu tinha deixado aqui.
mas simplesmente eu não conseguia acessar aquela informação. Por quê? Porque eu estava preso a coisas antigas, ao que sempre foi assim. E muitas vezes esse é o grande desafio da igreja entrar no novo, é que sempre foi assim, e a sua mente está ali, tão presa àquilo, que você nem consegue perceber a coisa nova que Deus está fazendo, o que já está brotando, já está jorrando, já está crescendo inclusive, mas você não consegue ver, porque você está preso àquilo que já foi. Só que uma coisa que nós precisamos entender é que toda vez que Deus faz algo novo, eu gosto de falar da seguinte forma: Deus está fazendo algo novo de novo. Por quê? Porque além de Eclesiastes lá que diz não há nada de novo debaixo dos céus, é que como é um plano que começou lá em Gênesis 13 e vai até Apocalipse 19, ele não despreza o que já foi construído até ali. Então geralmente quando Deus vai fazer algo novo de novo, nós damos um passo atrás, alinhamos e voltamos à essência daquilo que Ele já fez, e damos então os passos para frente, até que nós vamos chegar ao que Deus tem para aquilo ali, para aquela geração, e então agora nós precisamos passar o bastão, e essa próxima geração vai ter que dar um passo para trás, buscar de novo a essência do que já foi construído até ali, e avançar para mais adiante. Sabe uma coisa que eu creio? Eu creio que nenhuma geração vai compreender melhor Apocalipse que a geração de Apocalipse. E por mais grandes estudiosos que nós podemos ter na história da igreja, nenhuma geração vai ter melhor compreensão do que aquela que está com os 2 pés dentro do livro. Consegue entender o que eu quero dizer com isso? Aquela que está dizendo, eu sei onde isso está escrito. Isso aqui é o que está acontecendo diante dos meus olhos. Você está entendendo? E nós estamos caminhando nesse plano eterno de Deus. E tem algo acontecendo, meus irmãos. Tem algo acontecendo. E muitos estão vendo que tem algo acontecendo. A minha pergunta para vocês é: vocês estão com os pés dentro disso? Ou olhando para trás? Vocês estão percebendo o que Deus está fazendo, ou vocês estão presos nas coisas do passado? Abraão tem essa promessa que Deus fez, né? Foi quando Deus deixou clara a promessa que nós fizemos parte dela, né? Tanto é que nós também, né, como igreja, somos chamados de filhos de Abraão, não é mesmo? É isso que nós vamos ter lá em Gálatas e em outras passagens falando. E eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 8, Hebreus 11, 8, né? A galeria ali dos heróis da fé, e diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Veja bem, não é por clareza, não é porque ele entendeu o plano, entendeu? Não é porque ele achou que era um bom negócio, mas é pela fé ele obedeceu. Ok, Deus, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Gente, eu não sei se para isso vocês tratam isso como uma coisa normal, mas eu ia brigar muito com Deus até aí. Talvez vocês são crentes melhores do que eu, mas eu dizia assim: tá, Deus, mas para onde? E às vezes Deus fala uma coisinha para a gente tá, Deus, mas e aí? Como é que vai funcionar esse negócio? E Deus aqui, né? Quem já teve essa sensação? É porque Ele não vai falar mais até você obedecer. Porque se tem uma forma prática de eu dizer para vocês o que é adoração, é obediência. Ok, Deus, você é digno. Você não é digno apenas de eu levantar os meus braços, de eu declarar o quanto te amo. Você é digno de eu dizer:
sim, Senhor. Mas eu não entendi. Bom, Ele é dono de toda a ciência. Se Ele não quis te explicar, é porque é o melhor para você. Não é? Não é o que a Bíblia diz? E que talvez também, se Ele explicar, você nem vai. Mas depois de vê-lo no caminho, o que Ele é capaz de fazer no caminho, você prossegue para o alvo. Você está entendendo? E eu não estou trazendo um estudo hoje aqui para vocês, estou trazendo uma palavra profética. Até a ideia era trazer um estudo, mas Deus disse, não, segue na mesma palavra. E eu quero que você entenda isso. Então aqui diz que eles partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem como fundamentos, da qual Deus é o quê? O arquiteto e o construtor. E aqui então nós vamos saber que Abraão andou pela fé e ele não chegou a isso. Mas não é porque ele não viu Israel pronto, Jerusalém pronto, o templo pronto. É porque não estava falando de algo terreno. Estava sendo aqui falado, e ele entendeu isso, de algo eterno. E ele entendeu que ele fazia parte de um plano, que era uma promessa, que tinha uma jornada, uma construção, mas que o seu cumprimento total, ou a execução final desse plano, era algo eterno. Era algo que Deus é o arquiteto, e Ele é, como diz aqui, o próprio construtor. E sabe isso que Abraão entendeu? Os discípulos também entenderam. Porque lá no livro de João, antes de Jesus ir para a cruz, Jesus diz, eu estou indo para o meu Pai. Quem lembra dessa passagem? Tem até uma canção bem conhecida dessa passagem, né? Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E o que Ele diz para eles? Eu estou indo, vocês não vão ficar sozinhos, mas eu vou lá construir moradas, nessa cidade, no qual o próprio Deus é arquiteto e construtor, que não é com mãos humanas. E por que eu estou falando disso? Porque nós temos Abraão passando por tudo que passou, vivendo tudo que viveu, e ele estava olhando para isso. E nós vamos ter depois Moisés, que passou por tudo que passou, todos os perrengues que passou, e fez o que precisava ser feito na sua geração, mas ele também estava olhando para isso. Tanto é que o desejo dele é do quê? Mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória. Quando Deus diz, ei, vou dar a terra prometida para vocês, mas eu não vou, qual foi a resposta de Abraão? De Moisés? Não me faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. Ele não queria apenas uma promessa terrena e temporal. Ele queria aquilo que era eterno. E aquilo que está sendo construído terreno e temporal gradativamente é apenas um anúncio do que Deus já prometeu por toda a eternidade. Isso é a nossa esperança. Amém?
Zacarias 4, do 8 ao 10 diz: novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces, novamente falando de alicerces, desse templo, está falando ali do templo terreno, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês, pois quem despreza o dia dos humildes começos, dos pequenos começos, será que ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel? Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então nós temos aqui essa declaração, aonde Deus está dizendo para reconstruir o templo e tudo isso, e diz que os olhos de Deus estão atentos a isso. Por quê? Porque faz parte do plano de Deus, da construção que Ele está fazendo aqui na terra, como um reflexo da construção eterna, aonde Ele é o arquiteto e o construtor. E aqui Ele está dando essa etapa do plano aqui a Zorobabel. Ele está dizendo para o povo: ei, não despreze esses humildes começos, esses pequenos começos, porque isso aponta para algo muito grande e eterno. Vocês estão comigo? Agora abram comigo em 1 Coríntios capítulo 3, e de novo nós vamos ouvir sobre construção, e agora literalmente aqui não está sendo falado para a nação de Israel, mas para a igreja. Primeira Coríntios capítulo 3. Vamos ler desde o início. Eu vou ler rápido aqui, mas eu quero ler dentro do contexto do que está acontecendo aqui. E Paulo está exortando a igreja de Coríntios, porque eles estão divididos. Eles estão dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, e eles estão lá dizendo que cada um, e eles acham que a importância deles está entre de quem eles são amigos, quando a importância deles devia estar em ser amigo de Jesus. O valor, a importância que eu quero dizer é o valor deles deveria estar em eles serem amigos de Jesus. Mas eles estão nessa confusão, e olhe a exortação que Paulo traz. A exortação que Paulo traz a eles é que eles estão apegados a coisas antigas, a coisa que faz parte da velha vida, porque se eles entendessem já da construção ao qual eles fazem parte, eles não estariam apegados a essas coisas antigas da velha vida. Vamos ver essa explicação de Paulo? Vamos lá. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Olha só, ele já começa com a faca no pescoço. E sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. O que ele está querendo dizer? É Deus que está cumprindo o plano dele, a promessa que ele deu, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, do plano que Ele está executando, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí ele segue: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edificou sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então veja bem, ele está usando completamente uma linguagem aqui, que a nossa vida cristã, e a nossa vida comunitária, como igreja, é uma construção, e ele está indagando essa igreja, que é Corintos, com que atenção eles estão edificando isso, com que material, com que dedicação, com que empenho, de que forma eles estão edificando essa construção ao qual eles são cooperadores de Deus. Está comigo aí? E ele está, trazendo esse assunto a eles aqui. E aí então ele segue dizendo: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E isso quer dizer, o Evangelho, ninguém pode lançar outro fundamento, que é Jesus, que tudo nesse plano aponta para Jesus, amém? Do início ao final, desde Gênesis 3, que diz que da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente, até Apocalipse, está lá Jesus como o centro da história, como a peça principal do plano do Pai. Então não existe outro fundamento. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, e nós vamos ver isso claramente no fim, Apocalipse falando das recompensas, do galardão e de tudo mais. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus? A construção, a edificação. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito habita em vocês? Quer ver algo que está muito errado nos nossos dias? Eu sou igreja. Errado. Nós somos igreja. Eu sou a habitação, o santuário de Deus. Vocês são. Está no plural ali ou eu que estou lendo errado? Hein, gente? Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a casa de Deus. E a minha Bíblia está errada, então tem que achar essa versão que eu não encontrei ainda. E da mesma forma que a promessa de Deus estava sobre uma nação, um povo, agora sobre a igreja tem a mesma proporção. É algo sobre um povo, é coletivo. Você já parou para estudar o que entristece e apaga o Espírito Santo? Você já parou para estudar e perceber o que é em comum os dois textos que falam disso, um sobre apagar e outro sobre entristecer? E o que está em comum e central ali?
a língua e como eu trato o meu próximo. Nós queremos ser, vocês querem ser o santuário de Deus, que o Espírito habita em vocês, como diz aqui? Cuidem o que vocês falam. Cuidem como vocês tratam uns aos outros. Porque vocês podem entristecer o Espírito Santo e até mesmo apagá-lo no meio de vocês. Mas então a ordem é: estejam sempre alegres, gratos e orando sem cessar. Não é isso que Paulo fala? Cante cânticos espirituais, salmos, e declare uns sobre os outros, e vocês não estarão embriagados com vinho, mas com vocês de novo. Deus usou pessoas em toda a sua história, mas nunca abençoou só elas. Por quê? Porque a promessa, a primária, e que nunca mudou, é: através de você, através de vocês, todas as nações da terra serão abençoadas. E Ele está cumprindo esse plano. Quando nós focamos nossos olhos em nós paramos a promessa de Deus. Você está entendendo? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são, eu sei que é difícil, vamos lá, que são, é sagrado. Você não é sagrado, meu irmão, mas essa reunião aqui, porque nós estamos reunidos em nome de Cristo, é sagrada. Você está entendendo? E nós podemos criar um ambiente que o Espírito Santo gosta, amando uns aos outros, sendo generosos uns com os outros, amáveis uns com os outros. Paulo vai dizer: não tendo palavras tórpedas. É o que está ligado ali a esse versículo do Espírito Santo. E seria tipo palavra suja, seria a melhor tradução. Algumas versões já dizem isso, as mais atuais. Palavra suja seria a melhor tradução do tórpido, que vai além de palavrão. Vai quando eu digo algo porque eu quero provocar algo na outra pessoa. É quando eu falo alguma coisa e tem outra coisa por trás do que eu estou falando. É quando eu digo uma palavra querendo provocar aquela pessoa, outra pessoa. Tudo isso está sujo, como Paulo advertiu aqui a igreja de Coríntios, que nós acabamos de ler, pela carnalidade. E isso afeta a construção desse edifício, que somos, desse santuário, que somos nós. Eu sinto algo no meu espírito para falar para vocês, como comunidade local aqui. A reforma desse lugar é um sinal profético do que ele já começou. Eu não sei se você está dentro ou está fora ainda, por estar apegado ao passado. A reforma desse lugar é um sinal profético da reforma, da construção dessa comunidade aqui, do vocês, do santuário. Esse prédio não é o santuário, meus irmãos. Esse prédio é um prédio, simples assim. Prédio, você vai lá no dicionário e prédio. Vocês são o santuário de Deus nesse lugar. E Deus está numa construção
que não tem a ver com execução, tem a ver com quem vocês estão se tornando. Filhos semelhantes a Jesus, que glorificam o Pai. Esse é o resultado da obra de Deus. E hoje nós já manifestamos em partes a resposta desse plano de Deus, do trabalho de Deus, vamos dizer assim, que está a trabalhar o tempo todo, lembra? Nós estamos nos tornando filhos parecidos com Jesus, que vivem para a glória do Pai. Mas isso vai chegar no ponto, no seu ápice ainda, que é quando nós tivermos corpos glorificados, e então nós seremos completamente semelhantes a Jesus. Lembra? Em um piscar de olhos, não é isso que a Bíblia diz? Né? Nós seremos completamente transformados à imagem de seu Filho. Nós estamos sendo agora, no nosso caráter, na nossa santificação de glória em glória, mas haverá um momento que até o corpo irá experimentar disso. E é aí que lá, aquele escrito em Romanos 8, significa: a criação geme e aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Conhecem essa passagem? As árvores não estão esperando a gente sair com cartazes na rua dizendo: nos manifestamos, nos manifestamos, nos manifestamos. Porque tem gente que parece que está achando que é isso. Que o mundo, a criação de Deus está esperando nós ir gritar lá nas ruas. O que ela está esperando é: nós temos corpos glorificados. Por quê? Porque quando isso acontecer, então toda a criação de Deus será restaurada. É isso que a Bíblia fala desde o início, e Apocalipse deixa muito claro, a ponto de então nós chegarmos ao ponto de novos céus e nova terra. Porque o fim do mundo que Deus fala é o fim dessa era, é o fim desse sistema onde o diabo é o príncipe. Os dias estão contados. Jesus já venceu, e quando Ele voltar, acabou de vez. E essa é a nossa esperança, que essa construção que Deus está fazendo dentro de nós, entre nós, vai ter o seu cumprimento pleno e total de toda a criação, de todo o cosmo. Porque a queda do homem não afetou apenas a humanidade, afetou toda a terra. Sim ou não? Vocês não veem isso? Tudo será restaurado, então novos céus e nova terra. E por que eu estou falando isso? Porque Abraão estava vivendo a sua jornada, fazendo parte daquilo que cabia a ele e a sua geração, no plano de Deus, caminhando em direção não a Jerusalém terrena, mas a cidade a qual Deus é o arquiteto e o construtor. E essa era a esperança dele, que fez ele andar por fé, mesmo sem Deus dizer para onde ele iria. Porque não importa mais, meus irmãos, para onde nós vamos. A Bíblia chega a falar de homens de Deus que eles eram como o vento, para onde Deus soprava, eles iam. Por quê? Porque a minha morada eterna já foi garantida. E essa é a minha esperança. Nada mais agora aqui, nesse curto tempo, tem maior valor do que é eterno. Eu acho que por mais rico que alguém possa ser ou ainda se tornar aqui, você não terá ruas de ouro, não é mesmo? Sim ou não? Você vai andar nessa terra aqui? Você vai construir um bairro para você com ruas de ouro? Porque você é tão rico para isso? Nem tem ouro para isso. Mas lá tem.
E eu caminhei até aqui com vocês, meus irmãos, para perguntar para vocês: vocês estão nessa jornada? Abraão já passou o bastão faz muito tempo, Moisés também, os apóstolos também, está entendendo? Lutero também, John Wesley também, William Seymour também. Quem vai pegar o bastão e seguir a corrida daqui? Quem não ficar preso nas coisas antigas. Eu celebro o que até aqui foi feito, reviso tudo e vejo o que é a essência, abraço a essência, o fundamento que é imutável, e prossigo para o alvo. Nós não cantamos isso apenas porque passamos momentos de dor e sentimos: Deus tem algo bom para nós lá na frente, um dia nós vamos ser famosos, aí deu, nem vamos lembrar mais dessas dores. Não, meus irmãos, que isso? Se essa fosse a nossa esperança, a Bíblia diz que eu sou pior que um incrédulo. É ou não é? Se a esperança de vocês são apenas coisas terrenas, meu Deus, vocês são pior que incrédulo. Porque conhecendo a promessa, conhecendo a verdade, ainda estão apegados a coisas passageiras. Está comigo? Nós não estamos prosseguindo para o alvo para uma vida de sucesso. Nós estamos prosseguindo para o alvo e ele é eterno. E isso não tem preço que eu possa pagar. Foi me dado de graça. E porque foi me dado de graça, e eu não tenho mérito nenhum nisso, só me resta render tudo que tenho, por mais que sejam moedinhas. Mas só resta-me render tudo, porque ainda que eu fosse o homem mais rico da terra, e desse tudo aos pobres, o homem mais eloquente que falasse todas as línguas, se eu não amo Deus em primeiro lugar, nada disso tem algum valor. Se Ele não é a minha esperança, e as moradas eternas são a minha esperança, nada disso tem valor. Por quê? Porque não há um justo sequer, é isso que a Bíblia diz. O único que veio e morreu numa cruz, e pagou um preço que eu jamais poderia pagar. Por quê? Porque eu não posso ir para uma cruz e morrer? Não, é que seria um pecador morrendo. O que é impagável é que morreu um justo, o único justo que pisou nessa terra. Você está entendendo? Por isso que é impagável, porque alguém sem culpa morreu. Qualquer um que morresse teria culpa. E agora Ele nos comprou com preço de sangue, como parte da sua promessa, e construiu moradas eternas para nós, e nós somos propriedade exclusiva de Deus. Agora eu pergunto para você que tem posses, propriedade, elas ficam te contrariando? Não, né? Você pagou, é seu, você faz agora o que você quiser. É isso que significa nós ser propriedade exclusiva de Deus. É por isso que você vê uma virada radical na vida dos apóstolos. Eles entenderam isso. Não sou mais dono de mim, e agora eu estou comprometido com o plano eterno de Deus, e eu prossigo para o alvo. Paulo tinha em média de 80 e 85 anos quando ele disse isso. E ele disse: eu ainda não alcancei. Como diz, what? Como assim? Você evangelizou toda a Ásia?
Gente, a igreja do primeiro século, ela creu que pregou o evangelho para todo mundo. Ela estava tão comprometida com o propósito, com a missão, que ela realmente creu, porque o mundo que eles tinham, eles andaram por tudo. E Paulo dizia, mas eu prossigo para o alvo. Por quê? Porque o alvo não era nada aqui, não do jeito que está, mas era o novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança. E Deus está como condutor da história, através da sua promessa, conduzindo ela para lá. E a minha pergunta é: você está indo? Você se sente parte de alguma construção? Ou você só vem aqui, participa de um culto, para te sentir melhor e seguir mais uma semana? Existe uma construção, existe um plano sendo executado. Deus está vencendo nesse plano, agora mesmo em nossos dias. E eu vim perguntar apenas para você: você está fazendo parte dele? Você está percebendo? Você está percebendo que ele está fazendo algo novo? Se não, é hora de você despertar. Desperta, porque já vem raiando a sua luz. Amém? Eu quero orar com vocês, e eu quero convidar vocês nessa noite a dizer: eis-me aqui, Senhor, completa a boa obra que você começou, e que a reforma que você fez nesse lugar, e tornou esse lugar tão belo, seja assim em mim também. Vem me reformar, Senhor, vem me ajustar, me alinhar com o seu plumo, para o seu novo, para aquilo que você já prometeu, mas ainda não executou. Se você está precisando de alguém que tenha fé para ir, mesmo sem o Senhor dizer aonde, se você está procurando um coração voluntário a obedecer, mesmo sem entender, eis-me aqui, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é eu viver eternamente com Ele, e ser o seu reino de sacerdote, e reinar com Ele, e colocar toda a criação, o cosmo em ordem. Sabe, o mundo perfeito que os políticos, as filosofias humanas tentam vender aí fora, nunca vai acontecer. Por quê? Porque não há um justo, mas um dia haverá, porque ele diz: eu voltarei. E quando ele subiu aos céus, havia dois anjos do lado dos discípulos. Vocês lembram? Em Atos 2? Lembram? E eles disse: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, da mesma forma vocês vão ver ele descer. Essa promessa ainda paira. Quem vai ser o povo que vai se comprometer com o plano de Deus a tal forma de novamente João Batistas prepararem o caminho do Senhor, prepararem os corações para receber de novo Jesus na terra, porque foi isso que ele prometeu. Da mesma forma que vocês estão vendo, vai descer. Amém? Feche os seus olhos. Há uma construção, Senhor. Há uma construção. Há uma construção ao qual o Senhor nos convidou a fazer parte, Deus. E eu sinto que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. O Senhor já começou a fazer. Você fez isso no físico, como um sinal do que o Senhor já estava fazendo no espírito. E eu peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos
de cada um aqui que é o santuário nesse lugar. Abra os olhos, Senhor, e que eles entendam que há uma esperança, há um plano, há uma promessa, há um projeto celestial sendo executado, com um culminar eterno, que vale mais do que qualquer coisa nessa vida, que faz com que nós neguemos a nós mesmos, crucifiquemos a nossa vontade, o nosso ego, e comecemos a seguir Jesus, para onde? Não importa mais, porque eu já sei o fim, eu já sei qual é a minha verdadeira casa, eu já sei qual é a cidade do qual Deus é o arquiteto e o construtor. Então eu prossigo para o alvo, não pelo que eu vejo, mas pela fé. E o meu convite a você essa noite é baixar a guarda, é dizer: Deus, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não tenha clareza, ainda que eu não tenha todas as respostas, se você está fazendo algo novo, Deus, eu me rendo, eu me rendo. E como Evan Roberts e os seus amigos, nós pedimos a Ti nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, dobra-nos, Senhor, que eu não seja o empecilho daquilo que você quer fazer, que eu não seja a barreira, que eu não seja o obstáculo. Dobra-me, Senhor, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Espírito Santo, começa a tocar, Espírito Santo. Senhor, nós queremos mais do que emoção, nós queremos mais do que apenas tremer por um momento e depois voltar para as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Nós queremos, como Davi, um espírito reto, nós queremos um coração voluntário a Te obedecer e executar toda a Sua vontade. Você já leu Atos 13? Que diz porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Lá em Atos 13 diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele executou toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus revelou como seu plano a Davi, ele executou. E quando Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa contemplar a sua beleza, a sua formosura, e aprender no seu templo. Ele não está falando de um lugar terreno, ele está falando da sala do trono de Deus. Esse era o alvo da sua vida, assim como era o alvo de Paulo. Qual é o seu alvo, meu irmão? Qual é o seu alvo? Seu alvo é Cristo? O seu plano, a sua promessa? Negue a si mesmo nessa noite, tome a sua cruz e siga-o. O Evangelho não mudou, ele continua o mesmo. O chamado também não mudou, continua o mesmo. Continua a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a vontade do Mestre. E não somos nós os mestres, é
mas talvez você precisa ouvir o outro chamado dele. E é aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que significa a minha liderança, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E esse é o chamado para vocês nessa noite. Larguem os fardos, larguem as coisas antigas, larguem os fardos, larguem as coisas antigas que vocês estão apegados, e tomem o jugo de Jesus, que é suave, a sua liderança. O jugo significa a sua liderança. Ah, meus irmãos, Ele é um bom líder, Ele é um líder confiável, Ele é bondoso, e não importa o que Ele pedir, pela fé eu irei, mesmo sem saber para onde é, porque o que importa é por onde eu for, a sua presença ir comigo como Moisés. Então, Senhor, nós dizemos nessa noite: não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for comigo. Nós não queremos promessas terrenas apenas, nós não queremos prosperidade apenas da terra prometida, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos a sua liderança, o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve. Oh, largue o fardo nessa noite, meu irmão, porque se está pesado é porque você está carregando algo que Jesus não pediu. Se o fardo está pesado é porque você está carregando algo que Ele não pediu. E tome o jugo, diga sim: Jesus, eu vou te seguir, eu vou seguir a tua liderança através do Espírito Santo. Eu não vou ter outro fundamento a não ser Jesus Cristo e o seu Evangelho. Eu vou te seguir para onde for, para onde for, para onde for. Sim. E eu te seguirei aonde for. Eu te seguirei aonde for, amado da minha alma, amado da minha alma. Você é digno da minha confiança. E eu te seguirei aonde for. Você é um bom pastor. Eu te seguirei aonde for, amado da minha alma. Ainda que eu não saiba, amado da minha alma, eu irei pela fé. E eu te seguirei aonde for. E eu te seguirei aonde for, amado da minha alma. Quantos dirão sim ao Espírito Santo essa noite? E eu te seguirei aonde for. Dobra no Senhor. E eu te seguirei aonde for, amado da minha alma. Dobra-no. Amado da. E eu te seguirei aonde for. Sim, Jesus. Eu te seguirei aonde for, Amado da minha alma, da minha alma. eu te seguirei, e eu te seguirei. Sim. Eu te seguirei aonde for, amado da minha alma, amado da minha alma. Eu te seguirei, e eu te seguirei aonde for. E eu te seguirei aonde for, amado da minha alma, amado da. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Tudo entregarei.
sim, por ti. Sim, Jesus bendito, Tudo eu deixarei. Existe alguém que é digno. tudo entregarei. Aquele que é digno, tudo entregarei. Aquele que é digno, Sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Querido, que bênção é estar na casa do Senhor. É difícil até para a gente finalizar o culto, mas eu creio que quando o Espírito Santo Ele repete aos nossos corações, por inúmeras vezes, por diversas pessoas a mesma coisa, é porque Ele quer nos revelar algo. Quando o Espírito Santo Ele vem e Ele fala conosco por diversos meios, é sinal de que os olhos de Deus, do que a mão do nosso Deus, ela não está encolhida, que os olhos do Senhor, eles estão aqui nesse lugar, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, amém? Aleluia, vamos agradecer por essa noite. Apenas 2 avisos, nós temos o Homens do Reino amanhã, amém? Nós teremos um café no domingo, às 8h30 da manhã, para os líderes e apoiadores do Ministério Infantil. Será um café de alinhamento quanto a algumas estratégias. Então, todos os líderes do Ministério Infantil, domingo às 8h30 da manhã, aqui no Ministério, amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor, Pai. O nosso coração está transbordando de alegria nessa noite, ó Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que Teu Espírito, Ele veio a esse lugar, ó Pai, para reafirmar alianças já estabelecidas, ó Pai, para acender vidas, ó Pai, em uma direção que Tu tens apontado, ó Pai. E para principalmente nós entendermos, ó Pai, que nós fazemos parte de uma construção, ó Pai. De uma construção, ó Pai, aonde ela já veio sendo construída. E aonde nós estamos aqui, ó Pai, somente para, ó Pai, seguir aquilo que é a Tua vontade. Seguir, ó Pai, a Tua promessa. Seguir, ó Pai, para viver a plenitude daquilo que Tu tens preparado aos Teus filhos, ó Pai. Nós queremos fazer parte disso, ó Pai. Nós queremos cada vez mais, ó Pai, viver e ter experiência, Senhor Deus, das passadas dessa caminhada. Queremos, ó Pai, colocar força nessa caminhada. Queremos caminhar com os nossos irmãos nessa caminhada, abençoando uns aos outros, servindo, ó Pai, de suporte uns aos outros, fazendo viva, Senhor Jesus, viva a Tua vontade em nosso meio, ó Pai. Nós abençoamos a cada vida, a cada família que está aqui
nessa noite. Nós enchemos, ó Pai, e declaramos a sorte de bênção, ó Pai, sobre a vida do pastor Rodrigo, sobre a família dele, sobre a vida do Felipe, Pai, sobre o ministério deles, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelaquilo que Tu tens colocado na vida deles e pela forma com que eles têm derramado, Senhor Jesus, a Tua direção, ó Pai, e o Teu transbordar em nossos dias. Somos gratos e abençoados pela vida deles aqui nessa noite, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e tenham todos uma boa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.